Vocês estão bem? Estão alegres? Estão mais ou menos? Vou falar para vocês. Hoje, na verdade, eu sempre me permito diante do Senhor ser muito vulnerável àquilo que o Senhor Ele quer falar, aquilo que o Senhor quer comunicar, né? Então eu sempre me desprendo diante do Senhor e falo: Senhor, eis-me aqui. Se tiver que falar alguma coisa que eu vivo ou vivi, não me importa, porque eu entendo que muitas coisas que nós vivemos diante do Senhor é porque o Senhor também quer falar algo, também quer usar as nossas vidas para comunicar algo às pessoas, né? Então, esses dias eu vou falar para você alguns pensamentos, alguns sentimentos que eu tive. E aí a gente vai ser bem sincera agora. Eu vou falar assim: olha, você esteve assim durante esses últimos dias ou essa semana, enfim. Aí você vai ser sincero, você não precisa falar nada, mas você vai levantar sua mão. Aí se eu falar outra palavra, outra frase, você se sentiu dessa forma e dessa forma, você vai levantar a sua mão, não vai falar nada. Só eu que estou vendo mesmo. Minha irmã do seu lado se vê, não tem problema, que a gente está em casa, tá? A última pessoa me ouve bem? A última pessoa me ouve bem? Me ouve bem, Samara? Me ouve bem, Marcinha? Amém, glória a Deus. Então tá certo. Então vamos lá. Essa semana, ou melhor, não necessariamente essa semana, esses últimos dias, alguém aqui se sentiu cansada? Levanta a mão. Tá bom. Nesses últimos dias, né, nessa semana, enfim, alguém aqui se sentiu sobrecarregada? Amém, isso aí, levanta a mão. Se sentir mais de uma, mais de duas, mais de três, não tem problema não, vamos comigo, já é a segunda vez que eu levanto a mão. Alguém aqui entre nós, durante esses últimos dias, essa semana, se sentiu assim, uma péssima mãe ou uma péssima esposa, sabe? Não fui uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa. Que bom que eu não estou sozinha, glória a Deus. Nesses últimos dias, nessa semana, ou enfim, ou até mais do que uma semana, existe alguém aqui entre a gente que se sentiu muito sozinha e achou assim: eu estou só, estou me sentindo no meio de uma solidão? Levanta a mão. Que bom, não estou sozinha, glória a Deus. Durante essa semana, entre a gente aqui, existe alguma mulher que se cobrou tanto a ponto de nem se aguentar? Levanta a mão. Amém, que bom que eu não estou sozinha. Perguntaram o que ela falou. Alguém essa semana ou esses últimos dias se sentiu, sabe, assim, se cobrou tanto, você mesma se cobrou tanto que você não se aguentava mais. Foi essa a pergunta. Alguém? Agora ficou melhor de entender? Amém. A palavra do Senhor pra gente, Mateus, não precisa abrir, eu quero só ler para você. Eles vão colocar aqui. Mateus 11, no versículo 28, Jesus vai falar assim. E preste atenção, porque é o que Jesus está falando comigo e com você. Durante esses dias eu me senti exatamente tudo isso, mas eu entendi no Senhor que outras mulheres também estavam se sentindo assim. E que outras mulheres, assim como eu, precisavam ouvir uma direção do Senhor, receber um toque do Senhor. E o Senhor veio com a seguinte palavra: venha a mim, todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje Jesus quer nos atrair de uma maneira que a gente possa tirar a nossa visão e o nosso olhar das circunstâncias ao nosso redor. E Jesus quer fazer assim comigo e com você, ó, pegar a sua cabecinha, pegar a minha cabecinha, pegar a nossa vista, a nossa visão e elevar somente a Ele.
Sabe por que às vezes a gente se sente tão sobrecarregada, tão sozinha, tão isso, tão aquilo, bom, péssima mãe, péssima esposa, mas o que eu falei, sobrecarregada e tudo mais? Porque a gente está olhando somente as circunstâncias que estão ao nosso redor. E a sobrecarga vem, e o cansaço vem, e o desespero vem, sabe? E as cobranças vêm. Às vezes ninguém precisa nos cobrar, né? Basta a gente mesmo, né? Às vezes a gente não precisa de muita gente para cobrar a gente, não. Às vezes os maiores cobradores da nossa vida somos nós mesmas. Somos nós mesmas, a gente que coloca coisas sobre nós que a gente não tinha que colocar. A gente que aumenta a carga que não deveria aumentar. Mas hoje o Senhor quer tirar a nossa visão, sabe, das coisas ao redor e nos fazer olhar para o alto. Como a Gabi bem lembrou, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia caminhar por sobre as águas. Mas quando ele viu a tempestade, quando ele viu o mar agitado, ele foi afundando. E é isso que hoje o Senhor quer fazer com a gente. Pegar a nossa visão, mulher. Pegar a nossa mente, mulher. Pegar o nosso coração, mulher. E elevar somente de onde vem o nosso socorro, o nosso refúgio. Somente dele. E por isso o Senhor diz: vem a mim, vem a mim, vem a mim, ei, vem a mim. Você está indo para um lado e para o outro, você está correndo para lá e para cá, você está igual uma doida que não para, vive acelerada. Ei, vem a mim um pouquinho. Ei, eu estou aqui. Ei, vem a mim. Pega a sua cabecinha, a sua mente, os seus pensamentos, ei, e vem a mim. Pega o seu coração agitado, angustiado, ei, e vem a mim. Vem a mim, eu ainda estou aqui. E aí ele continua dizendo, e todas, eu estou botando no feminino, e todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu não sei se todas vocês sabem o que é um jugo, mas o jugo é um objeto. É digamos que uma ferramenta, uma peça, onde ele é colocado no pescoço do boi, e ele une esse boi com outro, ou não necessariamente o boi, um animal com outro animal. E esse jugo, essa ferramenta, ela linka um com o outro, para que quando eles puxem a caçamba, a carroça, seja lá o que for, fique mais fácil para eles levarem, mais fácil também de quem está a manusear eles. Então o jugo é colocado sobre os animais, sobre o pescoço dos animais, para facilitar que eles venham empurrando, trazendo aquele peso, aquela carroça, seja lá o que for. E uma coisa que o Senhor me fez lembrar: não dá para você colocar um jugo num animal sozinho. Não dá. Então a primeira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo: Dinha, o meu jugo, ele é leve. Sabe por quê? Ele me une a você. O jugo por si só não tem fundamento. Ele precisa unir dois. Ele precisa unir. Então quando eu coloco o jugo do Senhor do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, eu não sei. Quem está comigo? Jesus. Quem está comigo? Jesus. E por isso ele diz: o meu jugo é leve, né, filha? Porque eu estou contigo, vambora. Vamos puxar essa caçamba, vambora. Por isso que o fardo se torna leve, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou dividindo a carga. Só que às vezes a gente transfere esse jugo somente para a gente, ou às vezes até para outras pessoas de forma inapropriada. A gente às vezes quer terceirizar, às vezes a gente quer responsabilizar o outro, e nós mulheres temos uma facilidade terrível para isso. Tá vendo? Não fez. Tá vendo? Mais uma vez, eu já falei. Tá vendo? Por isso que a gente está assim. Tá vendo? Não, calma. Existem coisas que é do outro, existem coisas que é nossa. E a gente precisa aprender a tomar o jugo do Senhor. Porque às vezes a gente quer fazer na nossa força. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito.
Às vezes a gente quer conduzir da nossa maneira, e nem sempre vai ser do nosso jeito, e nem sempre vai ser da nossa maneira, e nem sempre vai ser como a gente queria que fosse. E aí a gente precisa chamar Jesus. Jesus, preciso do teu jugo, coloca aqui sobre mim, porque eu sei que você vai estar do meu lado. E aí vai ficar fácil, leve da gente arrastar isso aí. Então, meninas, o Senhor tem descanso para nós nessa noite. O Senhor tem descanso para Dinha e tem descanso para você. O Senhor quer tomar a nossa vista e elevar os olhos, quer que a gente pegue, sabe, o jugo dele e coloque sobre nós. E aí do nosso lado a gente caminha com Ele, e para cima a gente caminha para o alvo que a gente precisa caminhar. Jesus quer colocar sobre nós, quer trazer sobre nós leveza. Sabe, essa sensação e esses pensamentos e esses sentimentos que eu perguntei aqui, acho que quase todas levantaram as mãos em algum momento. Jesus quer ressignificar. Sabe o que é ressignificar? Na psicologia a gente fala muito isso, né? A gente não pode mudar o que aconteceu na vida de ninguém, ponto. A gente não pode mudar uma história que já aconteceu. A gente não pode mudar uma traição. A gente não pode mudar um desconforto lá atrás. A gente não pode mudar uma decisão que aconteceu lá atrás. A gente não pode mudar, já foi, aconteceu, já foi. Mas o que a gente faz? A gente pega isso e coloca sobre isso um novo significado. Então a gente ressignifica o que aconteceu, a gente ressignifica aquilo que a gente viveu. Se aos meus olhos a traição veio para me matar, veio para me destruir, na ressignificação eu vou olhar para aquela traição e vou dizer: não, ela não veio para me matar, ela veio para me colocar de pé e me ensinar algo. Ela veio transferir em mim um propósito do Senhor. Se lá atrás eu fui deixada, eu fiquei sozinha, passei por uma situação que machucou, que doeu, na ressignificação a gente aprende a olhar para aquilo ali de uma forma que nos dá sentido a continuar. Então na terapia a gente trabalha muito isso com paciente e psicólogo. Mas Jesus, Ele adora nos ensinar a ressignificar histórias. É só a gente lembrar de algumas pessoas. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, 12 anos que ela sofria, 12 anos que ela carregava sobre ela uma enfermidade que ninguém podia tocar nela, que ela era impura aos olhos dos homens. Mas Jesus dá um novo significado à sua enfermidade. Ei, quem foi que me tocou? Porque dessa daí saiu virtude. Da impura, olha a ressignificação acontecendo. Da impura saiu virtude do Filho de Deus. Enquanto para outros a impura era digna de ficar sozinha, excluída. Mas com a ressignificação que Jesus coloca sobre nós, a ótica que o Senhor coloca sobre nós, Ele pega a nossa dor, Ele pega a nossa vida e traz um novo significado. Então Jesus, Ele quer nos ensinar a ressignificar a nossa vida, as nossas histórias, as nossas dores. Ele quer que a gente olhe para as coisas de uma forma mais leve, porque Ele não perdeu o controle. Deixa eu te lembrar, Ele não perdeu o controle. Se uma das coisas que eu aprendi nos piores momentos da minha vida foi que, de fato, a soberania de Deus precisa ser vivida. É muito bonito quando a gente fala: Deus é soberano, mas vai viver a soberania de Deus. Sabe o que é viver a soberania de Deus? É quando tudo à sua vista está fora do lugar, mas você sabe que Ele mesmo permitiu que tudo estivesse fora do lugar. Mas tudo estando fora do lugar não te limita a prosseguir, porque você olha e entende que você tem um Deus que está acima do que você vê, acima do que você caminha, e então você prossegue, continua. Isso é viver a soberania de Deus. Eu estou doente e não fico curada, continue. Isso é entender a soberania de Deus. Mas como assim? Deus não te curou ainda? Porque não sei, Ele é soberano. Continue.
Ele é soberano. Isso é viver a soberania de Deus. Jesus não fez o milagre. Jesus não abriu a porta. Jesus ainda não liberou uma palavra positiva. Ei, continue caminhando sobre a soberania de Deus. Isso é experimentar a grandeza de Deus. Isso é experimentar da bondade de Deus. Porque mesmo em tempos difíceis há leveza, porque você olha para um Deus que é soberano. A gente precisa colocar sobre nós esse jugo que é leve do Senhor e colocar os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Que verdadeiramente importa. Em Filipenses, abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Ou melhor, 15 não. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. E ele está dizendo o seguinte: olha, se uma coisa que eu descobri na minha vida, nos versículos anteriores, é isso que ele vai estar descrevendo, é que tudo que eu tinha, tudo que eu era, mestre, sabe, importante, letrado, sabe, tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu tinha como importante, os títulos, os bens, eu descobri que quando eu conheci Cristo era como nada. Título não me adiantava, letra não me adiantava, conhecimento não me adiantava, porque eu descobri quem era Jesus, porque eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu estava falando no GC, no último GC que nós estávamos, que quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, vai dizer que a glória, a luz foi tão grande que quando ele cai, ele é pego e ele simplesmente fica 3 dias cego, como uma escama nos seus olhos. A Bíblia fala isso, sobre uma escama nos seus olhos, que impedia de enxergar. E às vezes nós estamos cegas sem entender por que Jesus não faz da nossa maneira. Às vezes estamos cegas e queremos entender: Jesus, eu ainda não estou conseguindo enxergar. E de fato, às vezes você não vai enxergar, porque para Paulo demorou 3 dias. Para você pode demorar 3 anos. Está repreendido esse nome de Jesus. Ele é soberano, esqueceu? O que para você Deus pode fazer assim, ó, o que para mim o Senhor pode fazer assim. E Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Para o Senhor, talvez por um propósito, por algo que vai nos levar àquilo que Ele deseja de nós, vai demorar muito mais do que um estalar de dedos. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Olha, uma coisa que eu descobri, que quando eu conheci Jesus, eu quero ser cada dia mais achado, encontrado por Ele, porque nada do que eu tenho é tão importante do que Ele. E aí ele começa a dizer uma coisa, sabe, que eu me esforço a alcançar, é que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. É a primeira coisa, se esqueça do que ficou para trás, porque para viver a leveza do Senhor não dá para ficar preso ao que você viveu atrás. Ressignifique. Não dá para olhar para trás o tempo todo, toda hora, porque cada vez que você der um passo no Senhor de ressignificar a sua dor, a sua história, você vai olhar para trás e você vai voltar novamente. E aí você vai ter todo o trabalho de novamente dar mais um passo à frente.
E ele diz: olha, eu não tenho tempo para isso, para olhar para as coisas que já passaram, não tenho. Mas eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: olha, o meu alvo é Cristo, e é nele que eu caminho, e é por ele que eu ando, e é nele que eu continuo caminhando. Lembra que eu falei, está na hora da gente parar somente para as circunstâncias. As circunstâncias tiram a nossa fé, as circunstâncias nos desanimam, as circunstâncias nos fazem duvidar. Mas quando a gente olha para o alvo, a gente só quer Cristo, 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 Cristo. É isso que o apóstolo Paulo queria. Mulheres, nós precisamos de Cristo. Nós passamos por uma conferência onde o Senhor falou claramente conosco sobre um tempo, não sei quanto tempo vai durar, mas de uma geração de mulheres que não está baseado só para a nossa casa ou para a nossa igreja aqui em Irajá. Uma geração de mulheres maduras que foram convocadas por um exército, sabe, que foram convocadas a participar de um exército, segurando lamparinas e aonde for anunciando, preparando o caminho para o noivo. Mas a gente só consegue viver isso se os nossos olhos estão no noivo. Enquanto seus olhos estão na sua depressão, enquanto seus olhos estão no seu marido, enquanto os seus olhos estão no seu filho, enquanto seus olhos estão no seu trabalho, enquanto os seus olhos estão na sua vida financeira, enquanto você divide o seu olhar para as coisas terrenas, você nunca vai viver a plenitude dessa chamada do Senhor. Nunca. Nunca vamos viver a plenitude dessa chamada. Porque não dá para dividir. Ou eu sou, eu não sou, eu me entrego totalmente, eu não me entrego totalmente. Por isso Jesus hoje quer mulheres nos abraçar e dizer: filha, eu tenho leveza para você, mas ei, olha para o alto. Ei, eu sou o teu alvo. Porque você pode sair daqui leve, mas você também pode ir amanhã sentir tudo de novo. Porque você parou de novamente olhar para mim. Olhe para ele, meninas. E aí o apóstolo Paulo vai falar: olha, todos nós que alcançamos maturidade, ou seja, nós somos, em nome de Jesus, mulheres maduras. Já passamos da fase da meninice, já passamos da fase, sabe, de tomar o leitinho, como diz a palavra do Senhor. Mas agora é tempo de coisa sólida. Porque uma das coisas que eu lembro que eu falei na conferência que o Senhor me deu é que não tem como imaturos irem para a guerra, pessoas despreparadas irem para a guerra, porque elas serão as primeiras a morrer. Elas precisam estar, sabe, capacitadas, treinadas para isso, para que elas não sejam as primeiras a morrer, porque numa guerra você vai para lutar. E a gente não pode morrer no meio do caminho. A gente precisa ser forte, a gente precisa aguentar firme. Tirar sobre nós o jugo que a gente mesmo colocou. Faz assim, ó: Senhor, eu arranco. Faz: Senhor, eu arranco esse jugo que não vem do Senhor. Eu arranco esse jugo que não vem do Senhor. Eu arranco esse jugo que não vem do Senhor, porque me traz muita dificuldade para caminhar, porque me traz muita dificuldade para ressignificar, porque me traz muita dificuldade para crer, porque me traz muita dificuldade para eu permanecer, para eu continuar. Eu arranco esse jugo. Eu quero o jugo do Senhor. Eu quero o jugo do Senhor, porque eu quero andar em leveza em todos os propósitos, porque eu quero andar em leveza em todas as direções, porque eu quero andar com leveza em tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer e ser, diante daquilo que o Senhor tem. Eu quero andar leve, Senhor. Eu quero andar leve, mas para isso, meninas, olhemos para o nosso alvo. Nós somos mulheres maduras. E ele fala no versículo 16: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que o apóstolo Paulo tinha alcançado? O que ele tinha alcançado? Ele tinha alcançado o conhecimento de quem era Cristo. Isso foi o suficiente para nortear todo o restante da sua vida. Ele alcançou isso, então ele caminhava sobre isso. O que você já alcançou no Senhor? O que você já conquistou no Senhor? O que você já descobriu no Senhor? Se apegue nisso. Se apegue nisso. Você descobriu no dia que você se entregou ao Senhor que Ele precisa ser de fato aquele que lidera a sua vida. Naquele dia que você falou: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor.
Você descobriu que você necessitava e que você precisava nele. Então é nisso, naquilo que você já alcançou, no conhecimento que você já tem. É nisso que você precisa caminhar. É nisso que você precisa permanecer. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Um dia desses, enquanto a gente chegou em casa, vocês já sabem, para quem não sabe, o Henrique tem um cavalo. Inclusive ele está ali, dormindo. O cavalo está dormindo. Mostra ele o cavalo, ele faz assim, ó. Esse é o vavalo do Henrique. Esse cavalo, onde o Henrique vai, ele leva. E é um desespero quando a gente esquece, porque o garoto, não sei, se apegou no cavalo, no vavalo. Se apegou. E nesses dias a gente saiu tarde aqui da igreja, num domingo, e fomos para casa. Chegou lá em casa e tal, brincamos mais um pouquinho com ele, ele foi tomar o banho dele. E aí, num determinado momento do banho dele, ele lá brincando com as coisas dele, ele perguntou: meu cavalo! Porque ele gosta de dar banho no cavalo dele, né? Meu cavalo. Eu: cadê o cavalo dele? Cadê o cavalo dele? Johnny, cadê o cavalo do Henrique? Ué, amor, não sei, não vi. Eu falei: ai, Jesus, Johnny, o cavalo dele não está aqui. E ele: meu cavalo! Aí Johnny falou: amor, não acredito. Eu falei: eu acho que ficou na igreja. E já era assim, a gente saiu daqui, já era mais de 11 horas da igreja. Então o Johnny veio aqui, já era mais de meia-noite. Enquanto o Henrique estava lá tomando banho, o Johnny falou assim: vou lá na igreja. Aí chamou o pai dele e tal, veio aqui na igreja, abriu a igreja, achou o cavalo estava aqui. Aí chegou, né? Quando ele chegou, o Henrique ainda estava tomando banho. Mas quando o Henrique já saiu do banheiro, o cavalo já estava ali. Isso me fez lembrar uma coisa. Eu fui muito ministrada pelo Senhor quando o Johnny voltou. E o Senhor falou assim: filha, eu sou esse pai. Eu sou esse pai. Enquanto você não vê o que eu estou fazendo, enquanto você está ali atarefado, enquanto você está ali distraído, enquanto você está ali fazendo as suas coisas, não se engane. Eu sei das suas necessidades, você não vê, mas eu estou me movimentando por você. O Henrique nem sabe, nem vai saber que o cavalo dele estava aqui. Ele achou que o cavalo dele estava em casa, em algum lugar. Mas enquanto ele estava ali, tomando o banho dele, coisa ordinária, né, do dia a dia. Coisas que às vezes a gente está fazendo, nós mulheres, cozinhando, trabalhando, pegando ônibus, pegando metrô, sei lá, Uber, fazendo comida, faxinando, lavando, correndo para lá e para cá, limpando o filho, limpando casa, coisas do dia a dia. Enquanto a gente está fazendo tudo isso, se nós somos aquelas que olhamos para o Senhor, não se engane, Ele está se movimentando por nós. Ele está se movimentando por nós. E como aquilo ministrou meu coração, porque eu entendi, Jesus é verdade. Tem coisas que eu nem sei que o Senhor está fazendo por mim, enquanto eu estou aqui. Tem coisas que você não sabe o que o Senhor está fazendo por você, enquanto você está aí. Ele está agindo. Mas a gente precisa olhar para Ele. E um desses meus dias, para a gente encerrar, enquanto a gente estava aqui na cantata de Páscoa, o Senhor me deu uma palavra, sabe? Um desses meus dias que eu estava meio para baixo e tal, né? Vitorinha, pode chamar os meninos, por favor, amor. O Senhor me trouxe uma palavra. E eu queria concluir lendo isso para você. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, no versículo 32. Hebreus 10, 32. Preste atenção, vai dizer assim, ó. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Sabe o dia que a gente foi iluminado? O dia que a gente conheceu Cristo. As trevas foram. É isso que a palavra diz. Quando Jesus chegou sobre nós, Ele nos arrancou do império das trevas e Ele nos iluminou com a sua luz. Então esse foi o dia. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminadas. Lembra aí desse dia, lembra? Que você se entregou ao Senhor. Aí, ele vai continuar dizendo, o autor de Hebreus: nesses dias que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, porque quando a gente está, né, naquele primeiro amor, eu aguento tudo por Jesus, eu vivo tudo por Jesus.
né? Eu aguento firme ali. Algumas vezes ele está dizendo: vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Preste atenção no que ele está dizendo. Nesses dias que vocês receberam a revelação de Cristo, vocês estavam disponíveis a tudo, a receber insultos, a passar por tribulações, até arrancarem de vocês os seus bens. Vocês estavam disponíveis a doar. Vocês estavam ali. E aí ele continua: pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ele está dizendo o seguinte: vocês ficavam de um lado para o outro, vocês faziam tudo em meu nome, mas porque vocês sabiam de uma coisa e uma coisa só era o suficiente. Vocês sabiam que aquilo que vocês guardavam era muito mais superior ao que os olhos de vocês veem, e é, na verdade, permanente. Deixa eu te dizer uma coisa: a única coisa que é permanente é Cristo. É Cristo. Nosso carro vai ficar, nossa casa vai ficar, tudo vai ficar, gente, até nossa família. Ou ela vai, ou um dia a gente vai perdê-los, a gente não sabe. Mas aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, é Cristo. E ele dizia para eles: olha, vocês sabem que aquilo que vocês precisam é permanente, que é superior a tudo isso. Sabe, as tribulações, as dificuldades, os dias de maus, os bens, tudo isso, nada disso é maior daquilo que é permanente. Nada disso é maior daquilo que eu dou e entrego a vocês. E ele continua dizendo: por isso, no versículo 35, não abram mão da confiança que vocês têm. Preste atenção. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela quem? A confiança que vocês têm no Senhor será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu vou ler de novo isso aqui, para isso aqui, sabe, tocar o teu coração, e muito mais do que o teu coração, o teu entendimento. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm em Cristo. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Meninas, nós precisamos perseverar. Os dias maus vão vir em todo tempo, mas persevere. Vai ter dia que você vai conseguir colocar o jugo do Senhor, mas vai ter dia que o jugo do Senhor vai estar difícil. Mas aí você vai desistir? Não, você vai colocar de novo o jugo do Senhor e você vai continuar, porque o que vai nos fazer viver a plenitude do Senhor é a perseverança. É a perseverança. E Ele continua dizendo no versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, feito a vontade de Deus, não é a sua, não é a minha, é a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, guarde isso, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Cadê essas mulheres que perseveram? Aonde estão essas mulheres que continuam? Aonde estão essas mulheres que estão dispostas a fazer a vontade de Deus, custe o que custar? Aonde estão essas mulheres que conseguem olhar para o Senhor porque tem a esperança na sua volta, no seu retorno? Aonde estão essas mulheres que vivem pela fé, não são movidas pelo que tocam, não são movidas pelo que estão vendo, mas são movidas pela fé?
Onde estão essas mulheres que viverá pela fé e vai dizer assim: Senhor, eu não sou daquelas que retrocedem. Talvez diante de tudo isso que você sentiu nesses últimos dias, você pensou em desistir de algumas coisas. Eu pensei: Senhor, eu acho que eu vou desistir disso. Mas o meu Deus me disse: Dinha, eu não sou com aquelas que retrocedem. Eu não sou com aquelas que param no caminho. Eu não estou com elas, porque eu sou daquelas que perseveram. Eu estou com aquelas que continuam. Porque sim, virão os dias terríveis, mas calma, você está caminhando por algo que é eterno, que é permanente. Mas ele diz: mas eu sou com aqueles, sabe, que não retrocedem, não são destruídas, mas para aquelas que creem e são salvas. Onde estão essas mulheres? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Jesus quer colocar a nossa visão nele. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: você precisa mudar a sua ótica. Ele te trouxe hoje aqui para você entender que você necessita do jugo dele. Mas eu sou crente há tantos anos, não importa. Às vezes a gente toma o controle, só que a gente se engana porque a gente não tem o controle. Não importa quantos anos de crente, sabe, quantos anos você crê no Senhor, não importa. Os dias complicados vêm para aqueles que creem, para aqueles que não creem, vêm para todos. Mas Jesus está nos chamando para viver um tempo de leveza nele. Jesus está nos chamando para olhar para ele. Jesus está nos chamando para viver um tempo tranquilo nele. Talvez com desafios, mas onde a nossa mente está naquilo que permanece. Porque em breve, muito em breve, ele virá. Porque muito em breve ele virá. Muito em breve ele virá. Muito em breve. Não desista, não pare no caminho. Não, você não vai parar, você não vai entregar a sua vida, porque a sua vida é do Senhor. Você não vai desistir, você não vai se matar, não, porque a sua vida é do Senhor. Você não vai perder para depressão, você não vai perder para ansiedade, você não vai perder para qualquer enfermidade, porque a sua vida é do Senhor. Você não vai perder para traição, você não vai perder para solidão, porque a sua vida é do Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor são renovados dia após dia. A tua renovação está nele, a tua força vem dele. Eu continuo olhando para ti.